Muito boa sexta-feira pra gente. Olha nós aqui apresentando mais um talk idosar, né? Eu já falei aqui várias vezes que talk quer dizer conversa, então é conversa com o idosar. Então, às sextas-feiras, nós temos mantido essa agenda, nós do Idosar, Centro de Pesquisas e Proposições. Estamos mantendo essa agenda porque a gente entende que tem muitos assuntos, muitos temas importantes, relevantes e de uma informação rica que a gente precisa trazer para a pessoa que está idosando. Então, toda sexta-feira nós estamos aqui de 8 às 9 da manhã, trazendo algum profissional da área para falar com propriedade sobre determinados temas. Nós já falamos de vários temas, eu já estou começando a perder as contas. Mas se você quiser revisitar todas as lives que passaram por aqui pelo Instagram do Idosar, vai lá no nosso canal de YouTube, é, Idosar Centro de Pesquisas. Ela que vai falar sobre hormônios naturais e como esses hormônios naturais eles podem ser ativados na nossa vida, né, para que a gente possa ter uma boa qualidade de vida, né? E pensando no idoso, que muitas vezes, né, entra numa fase em que há uma baixa considerável desses hormônios naturais, dessa produção, então ela vai estar trazendo aqui, né, várias dicas para ativação desses hormônios naturais. A Simone Messias, ela já está aqui com a gente, você está vendo aí na nossa tela, né? Simone, seja super mega bem-vinda a esse espaço do Idosar, Centro de Pesquisa. A nossa missão aqui no Idosar, Simone, para todos vocês que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir ainda, porque essa live vai ficar hospedada. A nossa missão aqui no Idosar é valorizar e dar visibilidade à pessoa que está idosando, já está idosando, né? E aquela que daqui a pouco vai idosar. Então, pelo idosar, a gente promove uma série de ações, né? E que ações o idosar promove pesquisas e a partir dessas pesquisas ela promove algumas proposições. Essa semana nós lançamos as proposições da última pesquisa que nós fizemos, né? Uma pesquisa que nós fizemos em dezembro sobre a pessoa idosa e o mercado de trabalho formal. Nós divulgamos o resultado dessa pesquisa no nosso simpósio que aconteceu, né, recentemente, e vamos ter o terceiro simpósio sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, porque o Estatuto completa 20 anos, então a gente está fazendo uma série de simpósios para a gente mergulhar dentro do Estatuto e a gente vai fazer uma grande celebração de 20 anos do Estatuto em outubro. Então fica de olho nas agendas do Idosar. Então a gente promove simpósios, promove palestra, a gente tem um plano de atendimento para idosos com 4 sessões bem bacanas. Acho que eu vou, depois da live, vou publicar aí os benefícios desse plano de atendimento. Mas, Alexandre, onde que eu fico sabendo de todas as ações do Idosar? No nosso site. Aqui pelo Instagram a gente posta bastante coisa, mas se você quiser saber na íntegra tudo que o Idosar faz, acesse agora www.idosar.com.br. Lá você vai ver o universo que o Idosar, né, está promovendo de ações, tudo pensando, né, na valorização e visibilidade. Tem, tem, né, usurpação, passeios turísticos e culturais. Nós tivemos o nosso primeiro passeio com a parceria da Avante Rio Turismo. Nós fomos para o Jonassac, levamos idosos para o Jonassac e ali eles se divertiram. Isso com certeza tem a ver com a palestra da Simone Messias que está aqui, porque quando eles passearam foram ativados alguns hormônios, sim ou não, Simone? Com certeza. Então, né? Então ali a gente já promoveu, né, produção em
massa, em larga escala, dos hormônios naturais quando a gente proporcionou esse passeio. Temos agora um passeio para conservatório. E eu quero muitíssimo agradecer a você que lotou o nosso transporte rapidinho. Conservatório, a gente lançou, a galera, já pegaram as vagas. Eu tive que fechar muito antes do tempo previsto, o que foi ótimo para a gente, tá? Mas não fica triste não. Por quê? Porque no dia 21 de abril nós estaremos passeando para as Ilhas Tropicais, umas ilhas que tem lá em Mangaratiba. O visual é lindo, o almoço é espetacular, à vontade, você come várias vezes e você faz interação. Olha, é muito bom. Esse passeio ainda tem vaga, então vai lá e aproveite, tá? www.idosar.com.br. Aí tem lá em cima no menu a aba passeio. Você clica lá, aí você vai ver que do Jonas Sáquio já foi encerrado, que já aconteceu. Conservatório também foi encerrado, mas o Ilhas Tropicais está lá ainda. Acredito que em 2 semanas, mais ou menos, a gente vai conseguir colocar o restante dos passeios que a gente tem o ano todo. Nosso itinerário para o ano todo já está fechado. A gente está em período de cotação, de melhor preço, né? Para poder fazer com que as pessoas já saibam de todos os nossos passeios e já se programem para estar conosco, tá? Agora, só lembrando, né? O Idosar tem esse compromisso de promover pesquisas, fazer proposições a partir de pesquisas. Eu hospedei ontem à noite quais foram as nossas moções de proposições a partir da pesquisa. Dá uma olhada lá, é importante, né? E todo esse universo de ações que o Idosar se propõe a fazer. Contamos com vocês. Vamos começar uma ação agora nova. Qual é a ação, Alexandra? A gente vai estar promovendo o Idosar com você. Vai ser bem bacana. A gente vai estar onde o idoso está e ali a gente vai promover algumas atividades, né? Bem parecidas com aquela que eu já trabalho com os projetos Anciãos de Valor. Eu trabalho com o projeto Anciãos de Valor, pessoal. É verdade, a gente tem um grupo da melhor idade, é maravilhoso. Então a gente vai estar promovendo o Idosar com você. Fique ligado que a gente vai divulgar tudinho. Mas sem delongas, né? Nós estamos aqui com a missionária Simone, cheia de conteúdo para falar, e a gente quer extrair tudo e quer também que você aproveite. O Instituto Lidere já colocou assim, Simone, programação maravilhosa. Obrigada, Instituto Lidere, na pessoa da professora Sayonara, que está sempre conosco. Obrigada por ter entrado. Eu quero agradecer também Leonor Rabelo, que está sempre conosco, está aí também. Minha mãezinha tá, não tem coisa melhor, né? Do professor Dudu Lemos, está aqui com a gente também. Dudu Lemos, que tem sido um grande incentivador e parceiro do Idosar Centro de Pesquisa e Proposições. Ele que esteve com a gente na primeira live, né, que foi a nossa estreia e que deu aquela força. Dudu, sentimos a sua falta no segundo simpósio. Mas no terceiro queremos você lá. Já está marcada, dia 27 de julho. Priscila Anjos também entrou. Priscila deve ser alguém aí conhecida da Simone. Que legal. Olha, enfermeira de trabalho, Priscila Hilário. Ela é enfermeira de lá de onde eu trabalho. Está travando um pouco. Está travando, né? Vocês que já estão aí assistindo essa live, vocês podem fazer perguntas, podem deixar comentário para a Simone, pode jogar coraçãozinho, fiquem à vontade, tá bom? Agora, você que está aí, que está ouvindo e ainda não segue o Instagram do Idosar, por favor, clica aí em seguir o Idosar, tá bom? Simone Messias, vamos começar? Sim. Essa palestra que tem a ver, né, com hormônios naturais, ativação de hormônios naturais para melhor qualidade de vida da pessoa idosa. Vamos lá, Simone, discorre um pouquinho sobre isso. Sim. Se apresenta, né? Na verdade, esses hormônios eles são conhecidos como o quarteto da felicidade, né? Porque são os 4 hormônios que ele tem a função de nos trazer um bem-estar. Mas antes, porém, eu queria trazer assim, um dado acerca do envelhecimento. Veja, o envelhecimento é um processo natural que todo ser humano ele vai passar, né?
E com o envelhecimento, o que acontece? Ele vem junto com algumas modificações que são acentuadas com o passar do tempo. Isso é fato. E nós observamos também, né, que existe um aumento bem grande da expectativa de vida dos idosos. E eu estava vendo na pesquisa do IBGE que em 2022 o IBGE ele fez uma pesquisa e ele colocou que certamente, né, provavelmente, em 2025 nós teremos aproximadamente 34 milhões de pessoas idosas. Né? Hoje, no caso, uma pesquisa feita em 2021, o número de idosos que nós já temos, né, que foi comprovado no ano de 2021, é de 21,23 milhões, ou seja, 14,7% de idosos, né, que nós já temos. Então, essa palestra falando acerca dos hormônios é algo assim bem importante, por quê? Porque nós sabemos que o aumento dessa faixa etária, né, tem aumentado. E é bom que aumente, mas é bom que aumente e que tenha, os idosos venham ter também uma boa qualidade de vida, né? E essa qualidade de vida nós podemos absorver através de situações e coisas que nós mesmos podemos estimular, podemos fazer, né? Ou seja, existem hormônios, esses hormônios, por exemplo, são hormônios que nós adquirimos com ações que nós temos a capacidade de fazer. Isso, eu acho isso assim tremendo. Como Deus é tremendo, né? Ele nos permite a se dar esse privilégio, essa oportunidade de estarmos desenvolvendo hormônios para o nosso próprio bem. Simone, e aí, o interessante disso é que se nós tivermos essas informações, a tendência da pessoa, principalmente idosa, né? A questão do hormônio é para todo mundo, independente da faixa de idade. Mas, sobretudo, em quem está idosando, né? É importante ter isso, porque penso eu que ele, sabedor dessas informações, ele sabedor de que tem autonomia também na produção desses hormônios, por certo, ele vai diminuir o uso de medicamentos. Né? Eu acho que vai colaborar para isso, né? Porque muitos tomam, né, antidepressivo, não sei o que e tal, né? E quando tem atividades naturais que podem produzir, né, esses hormônios em que ele está aí com esse déficit, né? E aí o remédio vem a suprir. É só um pensamento, né? Enfim, então, quem vai ou não, no fundo, são os exames. Mas pegar essas dicas que a gente vai dar aqui, dicas de ouro. Quando você falou, né, 4 hormônios da felicidade, não foi isso que você falou? Isso. Quarteto da felicidade. Quarteto da felicidade. Gente, guarda essa frase, quarteto da felicidade. Vamos lá, então, para o quarteto? Então, eu queria até voltar um pouco no que você falou. Então, na verdade, a live aqui não é para incentivar ninguém a deixar de tomar remédio, por favor. Né? O que acontece? O bom é quem ainda não está tomando, né, absorver essa palestra e observar o que pode ser feito para que você não precise de tomar. Entendeu? Esse é o objetivo, tá bom? Então, quer falar alguma coisa? Não, estou te ouvindo. Como nós vamos falar sobre hormônio, eu queria passar assim, alguns pontos assim, que eu acho importante, né? Hormônio, o que vem a ser o hormônio, né? O hormônio são mensageiros químicos, né? Que ele agem dentro do nosso corpo. Ou seja, é fundamental saber disso. É o mensageiro químico que age dentro do nosso corpo. E esse mensageiro químico, ele tem a função de chegar ao nosso cérebro, não é mesmo? São chamados de endócrinos, por quê? Porque
que eles são produzidos nas glândulas, né? E são lançados pela corrente sanguínea, né? Eles são secretados dentro da corrente sanguínea, entendeu? Agem sempre com células-alva, ou seja, a dopamina ela não vai agir na célula da serotonina. A dopamina vai agir na sua célula-alvo, né? Então, isso é importante a gente saber disso, né? E ela pode ser elétrica através do sistema nervoso, ou seja, o próprio sistema nervoso mandar. Não precisa ser feito ter antes um processo biológico, né, fisiológico, e ela ela tem um processo anabólico, ou seja, um processo de construção, tá? Isso é muito importante, é importante saber também que até os nossos 30 anos, esse processo de construção é bem acentuado. Ao passar do tempo, já vai diminuindo, por isso a necessidade de nós estimularmos, entendeu? Que ele vai diminuindo, né? E ele equilibra a função do nosso corpo. E isso é muito importante, né? Fundamental, né? Porque ele equilibra a função do nosso corpo. Então, e aí, gente, você que está aí já, eu vi que a Adriana entrou, Márcia entrou e outros também que eu não consigo ver agora. Bom dia, obrigada aí pela audiência de vocês. Você está tocando num ponto, o auge, né, o ápice da palestra, que eu estou doida para que você chegue na parte das dicas, né? Mas eu preciso reforçar isso com você que está ouvindo a gente. Quando você ouvir esse tipo de palestra, e você vai pegar aqui muitas dicas, a gente precisa saber como também a gente vai transmitir, encorajar o idoso, né? Aquela pessoa que está idosando, que a gente convive, que perdeu um pouco da autonomia, do seu protagonismo, como que nós vamos incentivá-lo a produzir esses hormônios, ou a voltar a produzir, né, Simone? E aí é muito importante que a gente cuide do nosso discurso, porque o que a gente acompanha, Simone, é que as pessoas falam assim, tá vendo, fulano, você não faz nada, você fica parado. A vida, né? Essas falas, elas não vão ajudar a pessoa idosa. Né? Então, a gente precisa ter uma sabedoria, um cuidado, uma sensibilidade, né? De mostrar para ele outros caminhos, né? Que caminhos que a gente pode fazer para que ele saia um pouco daquela inércia, comece a se movimentar, né? Então, cuidado com as falas, porque a fala, muitas vezes, reforça o comportamento do idoso, né? Ah lá, teus colegas estão tudo lá, passeando, jogando, e você está aí. Não vai ajudar em nada, né? Aí é que vai fazer com que ele mergulhe mais nesse universo solitário dele ou dela, tá? Então, assim, a gente tem observado muito esse comportamento em quem não é idoso, né, ou convive com idoso, tem essa fala, né, bem agressiva, meio ríspida. A gente até entende que não faz por mal, a gente até entende que é um excesso de um pouco da pessoa estar ali querendo que aquele quadro mude, mas tem que cuidar do discurso, não tem muito jeito. Então, essa palestra vai te ajudar a trazer aí uma série de informações e mecanismos de como você pode auxiliar a pessoa que está idosando, que convive com você, ou que você sabe de alguém, tá bom? Contigo, Simone. Então, e voltando até a uma coisa que me lembrou agora, que você havia falado, embora essa palestra seja para idosos, né, esse hormônio, ele precisa ser ativado em qualquer faixa etária. Isso mesmo. Não é mesmo? Em qualquer faixa etária, tá? Então, nós vamos começar falando sobre os quartetos da felicidade. Gente, isso é real, tá? Isso é resultado de pesquisas, não só minha, eu fiz pesquisa, né? Pesquisas que já estão prontas, mas são resultado de pesquisas feitas por pessoas qualificadas, médicos, entendeu? Que confirmaram e constataram isso, tá?
Então, a gente vai começar pela ocitocina. A ocitocina, ela é conhecida como o hormônio, já fala tudo, do amor. O hormônio do abraço, que estimula o amor. Quando a gente olha para o hormônio da ocitocina, a gente pensa e está diretamente relacionado ao hormônio da efetividade. Então, como que eu absorvo, né? Como que esse hormônio vai agir dentro de mim e é um hormônio natural, né? De que maneira? Com afetividade. Uma das coisas que ele atua muito, no momento em que a mulher ela vai ter filho, ela libera hormônio no momento do parto. Ela libera hormônio. E qual é a sensação de uma mulher quando libera aquele hormônio que na hora do parto, quando ela está parindo, no início é aquela dor, mas depois ela sente aquela sensação de prazer? Assim age o hormônio ocitocina. De uma outra forma também, quando ela está amamentando. Eu tenho uma irmã que ela amou amamentar. Por que ela amou amamentar? Porque no momento em que ela amamentava, ela sentia um bem-estar dentro dela. Essa é a ação da ocitocina. Então, no momento em que você está abraçando, no momento de amizade com um amigo, você está ativando a ocitocina. Brincando, no momento de uma brincadeira, às vezes a gente se reúne, na minha família isso acontece muito, nós se reunimos com a nossa família e às vezes temos aquelas brincadeiras, aquilo ali está ativando dentro de nós a ocitocina, né? E o que a ocitocina ela promove em nós? Promove bem-estar, promove um sentimento de você se sentir bem com você mesmo, tira de você o sentimento de menosprezo, que às vezes a pessoa cultiva esse sentimento de menosprezo. Então, todos esses sentimentos são tirados, porque você se sente valorizada num abraço, né? Às vezes você se encontra com uma pessoa e você não sabe o que aquela pessoa está passando. E, de repente, quando você dá um abraço forte naquela pessoa, surge um sentimento de esperança, de bem-estar nela tão grande, entendeu? Que você não sabe, mas você depositou nela um remédio maravilhoso. Simone, eu posso contar uma experiência minha, então, dentro dessa questão da ocitocina? Primeiro, gente, guarda a dica. Eu aprendi que para a liberação plena dessa ocitocina por meio do abraço, na verdade a gente fala do abraço, mas tem a ver com toque, né? Que às vezes você não abraça, mas você pode tocar bem profundo na mão da pessoa, a pessoa se sentir assim, caramba, ela tá comigo, né? Porque dependendo do grau da intimidade, você não tem intimidade para abraçar, mas já pega a mão, né? Porque a ocitocina, pelo que eu estou entendendo, tem a ver com toque. E é isso daí. E é isso daí mesmo. Tem a ver com o toque. Isso. Aí a experiência que eu tive várias. Primeiro, eu tenho uma amiga que ela abraça como ninguém. E é dela, é espontâneo. O abraço dela é terapêutico. Ela te pega de uma forma... É dela. Elisa, se a Elisa estiver ouvindo, ela te abraça. É um negócio diferente. Eu nunca recebi um abraço daquele. E aí, assim com todo mundo, porque é a maneira dela abraçar. Então todo mundo meio que faz fila para abraçar. Porque parece que ela tem uma unção do abraço. E da minha experiência, eu já tive várias pessoas em que eu senti de abraçar. E quando eu abracei, Simone, então houve liberação de ocitocina. Por quê? Porque a pessoa nem era minha conhecida, não tinha intimidade. Ela chorou. Não somente ela, outras. Já aconteceu várias vezes. Então eu abracei e falei, recebe esse abraço. A pessoa chorou. Falei assim, recebe esse abraço de Deus. Aí a pessoa desabou. Gente, a ocitocina,
toque, né, essa liberação de afetividade por meio do toque da mão ou do abraço, ela destrava o emocional da pessoa, né? É coisa linda. Muito. Isso quebra, né? Ocitocina, né? Imagina dos outros. Então, abrace o seu idoso. Toque. Abraço, entendeu? Brincadeira, como eu já falei, o reencontro, né? Aquilo, quando você toca na pessoa, né? Eu ouvi até um exemplo, um médico falando, né? Quando o rapaz está querendo conquistar uma menina, se ele tocar, entendeu? Existe uma possibilidade. A menina que nem sentia nada, daqui a pouco ela vai. Gente, ele é tão diferente, mas é um toque que deu essa sensação, o que é também perigoso, né? Então, o que acontece? Então, né? Então, o que a gente vê nisso? A necessidade da pessoa que está idosando, não a pessoa, mas os familiares, ter essa preocupação de abraçar, sabe? De chegar perto, dar um beijo, dar um abraço, porque isso vai se fazer muito bem. Vai remover todo sentimento assim ruim que possa estar surgindo dentro do coração da pessoa, porque isso vai fazer ela se sentir bem, né? Então, essa foi a ocitocina. Vamos, então, passar para a dopamina, que também é um hormônio que nós produzimos naturalmente, né? Mas que, para isso, precisa de algumas ações, né? Na verdade, todos. Você observa que todos precisam de uma ação, não é mesmo? E aqui, o hormônio... Qual é o hormônio? A dopamina. Como que você adquire? A dopamina é conhecida como o hormônio da recompensa. Bom saber. Interessante. E de que maneira que nós podemos fazer esse hormônio, fazer ele ser secretado nas nossas células? De que maneira? Quando nós comemos uma comida, aquela comida que te atrai, aquela comida que você... Nossa, que vontade de fazer essa comida, e ali você faz essa comida. Gostoso, claro, né? Que tudo é com moderação, não é mesmo? Uma outra coisa interessante, ao ouvir uma música, você está produzindo a dopamina, ao ouvir uma música, no momento em que você está plantando, né? Às vezes tem pessoas que, mesmo, olha, você pegar um vaso de o cultivo, o plantio, leva a reduzir a dopamina. Por quê? Porque, como eu falei a princípio, a dopamina é o hormônio da recompensa. Então, quando você planta, né, uma muda, você vai querer ver aquela crescer. E a sua recompensa qual é? É ver a beleza daquela planta. Então, você se sente pensada. Quando você olha para aquela planta, você fala, nossa, que coisa linda, de saber que foi eu que plantei. Então, verdadeiramente é o hormônio da recompensa. Ler, né? A prática da leitura. Quando você pega um livro para você ler, né? Você vai iniciar aquela leitura e a sua recompensa é você saber que você vai precisar conseguir terminar. Então, e conforme você vai ter nessas atitudes, você vai produzindo em você a dopamina, não é mesmo? E o mais interessante, que aqui também falou sobre a maneira do cultivo, porque além de você estar produzindo esse hormônio chamado dopamina, você ainda está fazendo o quê? Se gesticulando, mexendo com seu cognitivo, entendeu? Então, existem várias ações ali. Então, uma coisa que é recomendável mesmo para o idoso estar fazendo é procurar
olhar para as plantas, plantá-la, ouvir música, estar atento à letra, aquela música boa, gostosa, né? Não aquela música depressiva, né? Mas aquela música que te faz elevar a sua autoestima, né? Que engrandece o teu Criador. Né? Então, isso te faz muito bem. Então, a dopamina, ela age como um processo motivacional. É um determinante para o aumento da produtividade, o alcance de metas rápidas e o cumprimento de objetivos de curto prazo. Está associada ao amor e ao bem-estar, o prazer. Então, você observa que são tudo leva ao prazer, tudo leva ao amor, tudo leva a você se sentir bem, ter um bem-estar. Agora, imagina um idoso passando a ter essa prática. Todo aquele de que não serve mais para nada, muda. Porque ele vai plantar, ele vai ver sua planta progredir, e isso vai te fazer bem. Eu tenho uma irmã na minha igreja, ela se chama Marilene. Ela me dá plantas. As plantas que ela me deu estão lindas, sabe? E eu vou tirar foto e vou levar para ela, porque isso vai fazer um bem para ela. Entendeu? Como faz bem para mim. Isso que eu ia falar. Que aí ela vai ver que fez bem para você, ela vai ficar feliz. Justamente. Gente, são pequenas, né? Então, Simone, agregando as dicas desse hormônio, da dopamina, né, que você falou muito bem que é o... E aí você deu algumas dicas de que estimulam, né, essa dopamina. Então, a expressão de gratidão, ela pode gerar a produção desse hormônio dopamina. Então, vê se eu estou certa no raciocínio após a sua exposição. Então, a gratidão. E eu agradeço algo que ele me fez. Vai gerar nele dopamina? Se eu disser assim, poxa, aquela plantinha que você me deu tá linda. Aquilo ali vai... Né? Se eu disser assim, olha aquela comida que você fez, olha aquele dia que você me deu aquele conselho, olha, nunca mais esqueci. Então, olha aí, galera, várias dicas de se produzir esse hormônio natural na pessoa que está idosando. Traz agora situações em que você pode agradecer, né, ao idoso que você convive, seja no seu trabalho, seja na sua casa, na vizinhança. Faça isso, por favor, corra e faça isso. Então, assim, a questão da dopamina, e aí eu te devolvo a palavra, Simone, a questão da ativação dos hormônios, ela é de produção autônoma, ou seja, a própria pessoa pode produzir fazendo essas coisas, mas se eu puder também ser um canal. Não, é o que eu falei. É o que eu falei. Eu não sei se eu cheguei a falar a princípio. Ela ocorre não só quando você faz, mas também quando você recebe. Então, olha o nosso compromisso, hein, galera? Estimular também, ajudar, tá bom? Tô amando isso. E outra coisa, o simples fato de você ver, falando o exemplo da plantinha, o simples fato de você ver aquela planta crescer, isso automaticamente vai trazer para você já um sentimento de gratidão, porque você vai estar agradecendo pelo crescimento, você vai falar, obrigado. Ou seja, a recompensa te leva à gratidão. Quando você termina de ler um livro, automaticamente você vai se sentir grata. Graças a Deus consegui ler o livro. Então a gratidão vai estar sempre. E é muito importante falar sobre a gratidão, super importante a gente aprender a ser grata, aprender, acordou, graças te dou por ter amanhecido, por ter conseguido dormir. Então, quando a gratidão faz parte da nossa vida,
pode contar que a nossa vida ela tem uma melhora muito grande. Uau, e por falar nisso, você que está nos ouvindo, nos seguindo, já agradeceu a Deus hoje pelo dia amanhecido? Vamos lá, agradeça ao Criador e aproveite e receba de volta a estimulação do hormônio da dopamina. Vai a dica, hashtag fica a dica. Próximo hormônio é o terceiro corticoide. Hã? 30 minutos? Ah, não, tá. Só um minutinho, só um instantinho. Ainda sobre a dopamina, é importante falar, por isso a importância da motivação dela, porque o déficit de dopamina, ele nos leva a ter o mal de Parkinson, entendeu? Porque o mal de Parkinson, segundo os estudos, é uma baixa da produção de dopamina. Então, você observa que a gente só tem a ganhar quando a gente tenta estimular a dopamina no nosso corpo, no nosso fisiológico, no nosso sistema endócrino. Tá bom? Perfeito. Agora nós vamos para endorfina, né? A endorfina, ela é conhecida como um analgésico biológico, né? Ou seja, é um analgésico que nós, olha só que coisa, nós produzimos, gente, assim, conforme você vai falando e vai vendo, você vê que coisa linda que Deus ele fez conosco quando nos criou, né? Então, ele nos fez também com a capacidade de produzir a endorfina, né? E, como eu falei, ela é um analgésico natural, é um analgésico biológico e é uma morfina natural, uma morfina que nós produzimos, né? O aumento desse hormônio relaxa o corpo, a mente e combate o estresse, proporcionando um bem-estar, alegria, conforto. Ela age também no coração. Então, você observa a importância dessa endorfina. E como a gente adquire essa endorfina? Agora é o mais legal, o importante. Como que eu vou adquirir? Também abraçando. Eu tenho uma experiência para contar. Eu abraçando... Eu tenho uma experiência. Abraçando eu tenho. O chocolate também, né? É uma maneira de nós adquirirmos, sendo que a gente tem que observar que tem que ser o chocolate amargo, porque tem menos teor de açúcar, né? E nós devemos consumir menos açúcar. O exercício físico é maravilhoso. Simone, mas eu não posso ir para a rua. Se você der uma caminhada na sala da tua casa, tiver esse hábito, já é um exercício físico que você vai estar fazendo, né? Então, eu estimulo, né? Eu oriento até para as pessoas que tenham o hábito de fazer caminhada, de fazer exercício, de fazer um pilates. Inclusive, indico a minha sobrinha Ana Paula, que ela é professora de pilates. Eu estou fazendo pilates. Por quê? Porque eu preciso me prevenir. A idade, ela nos alcança a todos, né? Então, o exercício é muito bom para a produção de endorfina. E uma outra coisa também, o sorrir, gente. Pesquisando, eu vi que quando você sorri, você produz endorfina. E é interessante que mesmo que o simples posicionamento de sorrir, ou seja, simplesmente você fazer assim, ó, mesmo sem estar com vontade de rir, se você fizer assim, esse movimento já te faz produzir a endorfina. Olha que coisa linda, maravilhosa. Então, e a endorfina, ela, como eu já falei, ela aumenta o hormônio do relaxamento,
ela é ótima para a mente, né? Nos traz conforto, nos traz alegria e nos traz bem-estar. Então, você observa que todos esses hormônios são hormônios para nos deixar equilibrada, bem, né? Então, se nós verdadeiramente estimularmos esses hormônios, nossa, a gente vai ter uma vida maravilhosa. Porque é isso que Deus proporciona para nós. O objetivo de Deus é que nós venhamos ter uma vida maravilhosa. Não é mesmo? Vai. Pode falar, você queria falar? Sim, sim. Quando você falou desse hormônio, né, desse terceiro hormônio que compõe o quarteto da felicidade, me fez lembrar uma situação que eu passei no nascimento da minha filha. E aí, cara, com certeza foi a liberação de endorfina juntamente com a ocitocina que entrou em ação nessa hora. Eu estava no dia para ter alta da minha filha, já estava arrumada, quando o médico foi avaliar e olhar a cesárea. Aí ele olhou a cesárea, aí chamou um médico. Aí você já fica tenso. Falei, puxa vida. Aí os dois olharam, tal, aí foram lá para uma junta médica, aí você já, tipo, deu ruim, né? E aí eles falaram, olha, mãezinha, infelizmente não vai poder ter alta porque teve uma coagulação do sangue e a gente vai ter que retirar. Só que não vai ter como a gente dar anestesia, porque você ainda está sob o efeito da anestesia, não pode ter sobreposição de anestesia, e aí a gente vai ter que abrir tudo de novo para tirar esse sangue. Minha filha, eu fui ali no chão, né? Imagina, você já está com uma dor insuportável de uma cesárea, vai ter que abrir tudo a sangue frio, porque, né? E aí, toda vez que eu conto esse episódio, esse testemunho da minha vida, eu lembro que junto com esse médico, ele trouxe uma enfermeira. Essa enfermeira, Simone, ela plantou do meu lado, pegou na minha mão e ela ficou conversando comigo, me acalentando, perguntando outras coisas. Menina, parece que foi um anjo. Ela teve uma grande responsabilidade ali, junto com o médico. Porque enquanto ele estava abrindo todas as camadas a sangue frio, ela estava ali meio que trabalhando essa parte em mim, para eu suportar. Então, ela estimulou em mim uma produção de endorfina. E ela me tocava, tá, o tempo todo na minha mão e fazendo carícia. Ou seja, ocitocina, toque. E eu... Justamente. Tá, aquele momento até me arrepia, porque, gente, eu lembro daquela mulher. Para mim, aquela mulher foi importantíssima, fundamental e estratégica naquele momento de intervenção cirúrgica que eu ia passar sangue frio. Eu passei a sangue frio. Toda vez eu evidencio o papel dessa mulher, dessa enfermeira do meu lado. Foi isso que ela fez, né? Eu não sei se consciente ou inconsciente, mas ela com certeza agora, né, é baseada na sua palestra, toda essa questão teórica que você traz, eu tive ali uma alta carga de produção de ocitocina e endorfina. É isso que eu queria contar. Com certeza. Bom, e hoje isso foi um ato de humanização que hoje também é muito cobrado na área da saúde, né, acerca da necessidade de nós termos uma humanização com o paciente, não só visualizar o paciente como aquele que precisa tomar remédio, mas também como aquele que precisa ser cuidado, ser entendido, né, como pessoa, né? E uma outra coisa, aí mudando, agora vamos passar para o hormônio a serotonina, né? E aí a gente já está perto de finalizar, que esse já é o último hormônio. E a serotonina é algo assim maravilhoso, né? E é importante nós frisarmos que a serotonina ela é produzida por nós e 90% da serotonina é produzida no nosso intestino. Ou seja, requer da nossa
alimentação, do nosso hábito alimentar. Então, nos chama muita atenção para o nosso hábito alimentar. Como nós estamos nos alimentando para que seja produzido o hormônio, né? Esse neurotransmissor serotonina. E uma outra maneira também que a serotonina ela é produzida é quando ela recebe afeto. Uma outra maneira, você observa que o afeto está muito envolvido com esses hormônios. E é interessante que a serotonina é na questão de receber o afeto. Você imagina uma avó sendo abraçada pelo seu neto. Faz uma ideia. Nesse momento está sendo produzida ali a serotonina nessa senhora, né? Uma outra coisa também, um outro fator que nos faz produzir serotonina é o sol, né? Quando nós pegamos sol, quando nos aquecemos no horário correto, né? Na parte da manhã, nós também temos a absorção, né? Da produção de serotonina. Ela é conhecida como regulador natural do humor, né? Então, quando nós produzimos a serotonina, nós estamos regulando o nosso humor. Ou seja, a partir do momento que nós regulamos o nosso humor, a gente fica menos tempo mal-humorada ou nunca mal-humorada, não é mesmo? Ela é produzida, como eu falei, 90% pelo nosso intestino, eu vou estar explicando um pouquinho isso. Ela é ótima também, tem uma importância muito grande na saúde dos ossos, tá? É um estimulador dos movimentos, inibe a sensação de ira, agressividade e mau humor. Então, isso tudo, né, nós sabemos que age na serotonina. Mas então agora vamos ver, já que ela é um hormônio que é produzido 90% no intestino, nós vamos precisar saber de que maneira que isso ocorre. Primeiro, através dos alimentos. Alimentos esses que tenha o aminoácido chamado triptofano. Então, através do triptofano, né, existe um processo, né, dentro do nosso intestino, porque nós precisamos ter esse aminoácido triptofano, mas também nós precisamos ter o quê? Uma enzima chamada triptofano hidroxilase. Nós precisamos dessa enzima, né? E juntamente com isso vai a vitamina B6, magnésio e a B3. Nesses três juntos, vai ocorrer a transformação para serotonina, né? Para a serotonina, porque é essa serotonina que através do nervo vago, ou seja, um nervo que age no nosso sistema digestivo, que vai encaminhar para o nosso sistema nervoso, para o nosso neurônio. Aí o que acontece? Mas para que essa serotonina seja absorvida desta maneira que eu falei com você, né, existem alimentos que ela trazem inflamação no nosso intestino. Então, o nosso intestino ele precisa estar bom, precisa ter capacidade de absorção, né? Porque, de outra forma, é meio complicado. Então, quais são os alimentos que poderia estar produzindo que tem esse aminoácido chamado triptofano? A banana, né? É muito importante a gente colocar a banana na nossa dieta diária, porque a banana, ela produz em nós esse aminoácido. O abacate, né? Fibras,
o próprio leite, alimentos verdes, o chocolate, então isso, aveia, né? Então isso tudo faz com que nós absorvamos esse aminoácido triptofano. Então eu achei muito importante estar passando isso, até mesmo por saber que 90% é o intestino que vai absorver. E nós precisamos ter esse neurotransmissor, né? Porque ele, como serotonina, ele vira um neurotransmissor. E esse neurotransmissor precisa estar nos nossos neurônios, precisa entrar em comunicação ali na fenda sináptica que existe no nosso neurônio, porque o que acontece? Quando nós liberamos os hormônios, ele entra numa região chamada pré-sináptico, e esse hormônio que foi para o nosso neuro pré-sináptico, ele precisa chegar no pró-sináptico. E isso chega quando ele entra na fenda que está entre um e outro, como, digamos, basicamente como se fosse uma vala. Ele precisa entrar ali para fazer a comunicação do pré com o pós. E quando esse pós que vai levar até o nosso cérebro, e o nosso cérebro vai entender que eu preciso me sentir bem, me sentir feliz. Está entendendo? Então, você observa como que é o mecanismo para que esse hormônio que nós produzimos através de um abraço, através de uma afeição, através da alimentação, ela age, o processo que ela é feito ainda no nosso cérebro. Está entendendo? E quando isso não acontece, a gente acaba tendo uma baixa desse hormônio, onde nós temos uma probabilidade de termos o nome muito conhecido como depressão, né? E para que nós não venhamos chegar a esse ponto, é importante nós termos esse compromisso de oferecer carinho aos nossos idosos, fazer com que eles se sintam amados, né? E vivos e valorizados. Simone, a gente está chegando no final dessa live, de mais uma live maravilhosa. Todas as lives que o Idosar, Centro de Pesquisas e Proposições, tem promovido aqui no espaço do Instagram, ou via Meet, como foi a palestra da Patrícia Lima na semana passada, já todos estão no YouTube para você revisitar. Porque, gente, é uma série de conteúdo assim que é ouro, né? A Provérbios vai dizer que conhecimento é como ouro, como pedra preciosa. Então, assim, essa live vai ficar hospedada. E, Simone, esse último hormônio, serotonina, ele me trouxe à memória algumas situações muito recorrentes que eu tenho observado que tem acontecido com os idosos. Muitos idosos, eles não saem mais para tomar o sol da manhã. Muitos idosos estão morando em casa que nem entra sol, né? Quer dizer, além dele não sair, né, para o quintal ou para alguma parte da casa que ele possa receber essa luz solar, muitos estão também habitando em casas em que o sol não entra. E isso aí, né, precisa ser visto para que a pessoa comece a ter aquele momento. Não, então eu vou para a calçada da minha casa tomar o solzinho da manhã, nem que seja 10 minutinhos. Para toda essa produção desse hormônio, que ela disse que é o último que compõe o quarteto da felicidade, né, serotonina, e também, né, para a questão da vitamina D e todos os elementos que o sol traz, né? Quanto à questão dos alimentos, na live da semana que vem, Simone, a gente vai estar aqui com uma nutricionista, é a Eldima De Lucas. Ela vai falar sobre o guia alimentar. Existe um guia alimentar. Muito bom. Todo estruturado e pensado, né? E é um guia alimentar do Ministério da Saúde, que ninguém sabia. Então, ela vai trazer esse segredo para a gente.
Então, com certeza, essa palestra da Simone vai muito dialogar com o que a Eldma de Lucas vai trazer sexta-feira, nesse mesmo horário, de 8 às 9, tá bom? Então, Simone, faz as suas considerações finais para a gente poder terminar, tá? Bem rapidinho mesmo. E aí a gente encerra essa live maravilhosa. Lembrando que todas essas lives estão lá no Instagram e no YouTube. Não, eu quero somente assim agradecer, né, por essa live, e eu queria assim deixar, porque algumas dicas de ouro, né, que seria, uma delas é ter objetivos e metas, procurar ter interação social com as pessoas próximas e distantes, né? Práticas de atividade física, hábitos alimentares saudáveis e cultivar bons sentimentos, né? E nesse de cultivar bons sentimentos, eu não queria deixar de falar um versículo que eu amo, né? Que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, e tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor e se há alguma virtude, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, é isso que eu queria deixar. Estou muito agradecida. Ai, que bom, Simone, que você topou esse desafio de fazer essa live. Você que estava toda reticente, falei, vai, você tem muito conteúdo, sabe falar com leveza. Então, gente, ela finalizou, né, também falando da gente cuidar da nossa mente. E aí também tem muito a ver com aquilo que a gente vê, né? A própria palavra de Deus, ela vai dizer, né, que a gente precisa, né, ver. Não ponhais os vossos olhos em coisas mais, ou seja, coisas que não edificam. Né? Então, se a gente fugir dessa questão de ficar só vendo desgraça, só vendo coisas que colocam a gente para baixo, foge disso. E isso não vai deixar você alienado. Ah, mas eu preciso saber das coisas que estão acontecendo no mundo. A gente já sabe. Então, busque coisas que vão te fazer bem, provocar o bem-estar. E a gente termina. Muitíssimo obrigada, Simone, por essa live. Você que não está seguindo o nosso Instagram, segue agora. Coloca aí, seguir Instagram. Obrigada, Márcia. A Márcia falou que foi maravilhoso. Obrigada por isso. O Ítalo também entrou agora. Não sei se Simone conhece, o Ítalo Julião. Sim. Que bacana. Vocês que estiveram aí com a gente, muitíssimo obrigada. Ainda hoje a gente vai liberar o link do YouTube, onde essa palestra vai estar hospedada, e aí a gente vai precisar que você compartilhe o link, curta lá o link do YouTube, né? Deixe seu comentário, tá bom, gente? E para que as pessoas visualizem. Coisa boa, isso vale a pena colocar os nossos olhos, porque vai trazer coisa boa, né, Simone? Muitíssimo obrigada, Deus te abençoe. Gente, www.idosar.com.br. Clica lá e saiba de todas as atividades que o Idosar está promovendo. E, por último, dia 21 de abril, nós temos o passeio para Ilhas Tropicais. Vamos lá ativar, estimular, produzir o quarteto, como é que é, Simone? O quarteto da felicidade. Vamos produzir ocitocina, vamos produzir endorfina, serotonina e dopamina. Tudo no passeio, gente. Então, se inscreve. Vai lá no link do Idosar Passeios e se inscreve na Ilhas Tropicais. O preço é maravilhoso, com almoço, com transporte, tudo incluso. É o dia para você produzir esse quarteto da felicidade. Tá bom? Dia propício para você. Tá bom? Tá bom. Um beijo, pessoal. E até a próxima. Tchau, Simone.